que agora foi. Aí. Olá. Esperar o pessoal chegar. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Estamos de novo aqui. Graças a Deus, né? Porque a gente determinou isso no coração, né? De compartilhar aquilo que Deus tem falado para não ficar só entre nós, né? Mas para ficar aqui para todo mundo. Então, eu espero que Deus te abençoe, que tudo aquilo que a gente falar aqui possa realmente tocar o seu coração. Foi bem legal que semana passada, né? 2 pessoas me falaram assim, bem enfaticamente, né? Como foi bom tudo que a gente compartilhou aqui, que realmente fez diferença. Isso é muito importante, porque para isso estamos aqui, né? Então, que Deus opere. Isso. Vamos fazer uma segunda parte, né, de um assunto que não sei quantas partes terá, porque é quase inesgotável, falar sobre renovação da mente, sobre como isso é importante na nossa vida, né? A gente tem que estar sempre revendo a forma de pensar. Será que eu estou pensando da maneira correta? Será que eu estou alinhado? Se a gente não é capaz de ter essa humildade, né, de olhar pra gente e ver, pode ter algum pensamento errado, pode ter alguma forma errada, pode ser, existe algo que eu posso estar fazendo errado. É engraçado, né? Eu conversando com o Gustavo esses dias e aí ele falou, não, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Ficava me dando, não, mas eu não vou fazer assim porque eu dando várias desculpas para não fazer o que ele estava me recomendando fazer. E aí depois eu parei para pensar, meu Deus, eu tô aqui totalmente impedindo algo de acontecer, porque eu já tô dizendo que eu não vou mudar, porque eu não quero não quero mudar minha forma de pensar, porque eu não quero dar a chance dele estar certo e eu estar errado. Então, foi muito engraçado. Aí no dia seguinte estava eu fazendo aquilo que ele tinha falado para fazer. Aí ele foi olhar e falou, ué, você não... Aí eu falei, amor, eu não quis na hora dizer, mas eu mudei. E graças a Deus, que bom que eu pude mudar. Porque aquilo já me ajudou, hoje eu estou colhendo o fruto de ter feito aquela mudança, de ter acolhido aquela outra opinião, aquela outra forma de fazer. Muito bom. Como é assim, né? E como é importante nisso a gente ter pessoas em que a gente confia e pessoas que elas mesmas, né, podem ser ali um memorial, que é o que a gente vai falar muito hoje. A própria pessoa, né, é ali uma lembrança daquilo que Deus quer fazer ou tem falado, né? Então, eu estava vindo para cá pensando, né, sobre esse tema até do memorial e eu fiquei pensando, gente, como é importante a gente estar cercado de pessoas cheias de Deus. Porque aonde eu for, se eu estiver cercado por pessoas que amam a Deus como eu amo, que estão tentando sempre ali fazer o seu melhor e sempre em função dessa renovação, dessa transformação, né? O quão mais eu não vou ser influenciado por isso, né? E as próprias pessoas à minha volta são memoriais, né? Vão me trazer a lembrança, aquilo que me traz esperança o tempo todo. Por isso que uma das grandes armas, né, do inimigo é isolar as pessoas, né? Você vê que ele isola, a pessoa fica sozinha e começa a achar... E olha o perigo, você fica preso na sua própria mente. Isso é um grande perigo quando você está no meio de uma batalha, porque você fica sem arma, você fica sem defesa. Então a gente sempre aqui com as mulheres, né, eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, pede oração, tá acontecendo alguma coisa, compartilha, né, porque não fica sozinho, porque a pior coisa que você faz é se entregar a si mesmo, né. Então, mas vamos agora falar um pouquinho do memorial. Vou pedir para a Diana fazer uma introdução, né, assim, que você achar importante, porque ela pregou sobre memoriais e foi assim, uma palavra que marcou meu coração e da igreja toda, né? Então, queria que você falasse um pouquinho aí pra gente. Porque dentro desse contexto de renovação da mente, né, e eu lendo o livro de Josué, que tem sido esse livro, né, que fala da travessia, de como você mudar uma mentalidade para conseguir alcançar uma plenitude, conseguir alcançar aquilo que Deus tem pra gente. Tem um momento na trajetória ali que eles vão atravessar o Rio Jordão e o Senhor pede para que Josué selecione alguns homens para que carregassem pedras para levar para o outro lado do Jordão. E essas pedras serviriam depois como um memorial. Então, muitas coisas Deus fala a partir desse texto para mim, né? Então, primeiro que
E é interessante isso, porque aqui nos Estados Unidos eles fazem muitos memoriais, né? E eu falo isso na palavra também. Então, normalmente tem memória, onde teve um acidente de carro, alguém faleceu, eles vão, colocam flores e fica eternamente ali sendo renovado aquilo ali. Você tem o Memorial do Holocausto, você tem o Memorial do 11 de setembro lá em Nova York. Então, tudo é... E, claro, no Brasil a gente tem também vários memoriais, várias coisas assim. Normalmente são coisas ruins que a gente não quer esquecer, que aconteceram porque foram marcantes, porque vidas foram perdidas. Mas quando Deus está pedindo para Josué um memorial, ele está pedindo um memorial de algo que é bom, de uma boa memória, de uma vitória. Então, eu acho que uma das coisas que o Senhor tem falado comigo para esse tempo é para celebrar as vitórias, trazer à memória o que dá esperança, é trazer à memória aquilo que um dia foi uma vitória de alguém, que hoje pode me ajudar na minha travessia, para que eu, confiando de que o poder de Deus agiu naquele momento, ele pode é o mesmo poder que vai agir hoje, é o mesmo Deus, ontem, hoje, será para sempre, né? Ele operou lá e ele pode operar aqui. Amém. Oi, Alexandra, que bom te ver por aqui, fica aí, que bom. Então, é muito importante isso, né? Porque Deus tinha feito um grande feito, né? Ele avisou antes, ó, vou abrir o Jordão, né? E já ali no mesmo momento ordenou que eles fizessem o memorial. Então, isso também marca, né? Essa coisa que a Diana falou, né? De celebrar as vitórias, né? É tão importante porque isso traz a vivência, né? A alegria do momento, e aquilo vira uma memória importante. E que muitas vezes no tempo ruim eu tenho que recorrer àquela memória, né? Não, mas Deus foi fiel ali naquela situação, né? E Deus, poxa, eu estava também passando uma situação tal, mas Deus fez, né? E eu entendo que a palavra viva em nós é essa palavra experimentada, sabe? Essa palavra que ela é gravada. Deus tem falado sobre isso, né? Então, do mesmo jeito que tem os traumas que a gente falou semana passada, que inclinam a gente para o que é da carne, né? Tem esses memoriais que ficam fincados assim no nosso coração, que são escritos por Deus, sabe? Testemunhos que ninguém pode tirar do seu coração. São essa coisa do Espírito testifica ali no seu espírito, e aquilo ali é uma verdade que ficou, né? Um memorial. E como é importante a gente ver que isso é importante aos olhos de Deus. Na pregação, a Diana até falou da ceia, né, de alguns outros, algumas coisas que Deus instituiu, gente. A ceia é um memorial, né? Ele instituiu para lembrar de mim e tal. E por que o lembrar é tão importante? Porque nesses caminhos doidos da nossa cabeça, né, dos pensamentos, da mente, do campo de batalha que é a mente, esses memoriais, eles são essas fortalezas que protegem a gente, né? Eu acho que dos dardos, né? Então, assim, é a arma que a gente tem também, né? É a palavra ali viva no nosso coração. E olha que legal que esse memorial de Josué era feito com pedras, né? Eram rochas retiradas do meio da travessia. Então isso fala várias coisas. Fala que você, no meio da sua caminhada, você nem sabe ainda que se você vai obter a vitória. Na verdade, você tem uma promessa, você tem uma palavra de Deus de que Ele é bom e de que você vai ser bem sucedido naquilo que você fizer, se você estiver, né, enraizado nele, meditando na palavra de Deus. Você tem uma promessa sobre isso, e aí você já tira do fundo do rio, já tira do meio da sua travessia coisas que você vai carregar que vão virar depois uma memória, um monumento para a glória de Deus. Sim. E além disso, era uma rocha. É bem isso que você está falando. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, em quem me refugio. Eram pedras que eles iam transformar em monumentos. E por que essas pedras? Porque são inabaláveis, porque são duram muito mais, né? São quase eternas as pedras, né? Uma rocha, para ser, claro, tem um desgaste, mas é muito menor do que qualquer outra coisa. Então é tão poderoso você pensar que você transforma coisas do meio da sua travessia difíceis
em monumentos para a glória de Deus depois. E é legal porque eram pedras do meio do Jordão. Gente, isso é tão legal, né? Porque assim, imagina, no meio do Jordão, eles ainda tinham que confiar que ia continuar as águas paradas até chegar do outro lado, né? Assim, com certeza foi um momento muito importante, assim, difícil e ao mesmo tempo extraordinário. Imagina eles passando ali e Deus ainda pedindo para carregar a pedra, né? Imagina, deve ser mais difícil ainda carregando a pedra. Mas são esses testemunhos dentro dos momentos de aflição, né? Assim, que a gente vê Deus, né? Quando vê aquele milagre acontecendo. Isso é muito tremendo. A Xanda até botou aqui, né? De um testemunho dela na formação. Que legal que você se formou, muito bom. Achei legal que ela tá falando que foi uma cura para ela, né? Passar por algo que o pai dela tinha passado, enfim, faz parte de uma cura. E uma das coisas que é marcante, que Deus fala a respeito desse memorial, era de que ele serviria para lembrar as próximas gerações. Então, os memoriais de Deus, eles servem pra gente hoje e eles vão servir para as próximas gerações. Isso tem sido, gente, assim, como é muito importante, marcado a minha vida, pensar que tudo que eu estou fazendo não é só para mim, ou que tudo que eu estou passando, ou talvez promessas que eu tenho que não vão se cumprir em mim, mas vão se cumprir nas minhas filhas, nos meus netos, enfim, nas próximas gerações, mas aquilo que eu estou fazendo, né, pode deixar um legado da glória muito de legal Deus. isso, e tem a ver até com isso da gente, né, tá se esforçando para fazer as lives e se esforçando, né, em outras coisas que Deus tem falado. É sempre muito mais fácil você, guarda pra você e tá bom, né? É sempre mais confortável e tal, mais simples. A gente hoje estava bem cansado, eu acabei de chegar agora também. Mas essa preocupação com o outro, né? Assim, realmente de entender, não que a gente tenha nada demais, mas Deus tem feito coisas na nossa vida, né? E é muito ruim a gente não falar, a gente não compartilhar algo que pode ser num dia de luta de alguém, um memorial. Né? Então assim, poxa, eu quero ser uma pedra viva, né? Que tá falando ali o tempo todo do Senhor e do que Ele tem feito. Então esse passo a mais que às vezes a gente tem que dar, né? De servir ao outro, de saber que a gente é um testemunho vivo, né? De Deus, também isso é bem importante. Oi, Vivi, agora que eu vi que você tá aí, Vivi trabalhou comigo. Que legal, muito legal. Acho que não vai dar para eu virar a câmera não, Vivi, vai ter que ficar assim por enquanto. Mas não tem problema não. É que a gente se preparou para fazer, enfim, de uma forma ou de outra, mas vai pra gente não parar. Mas é bem pensado, fica melhor do outro jeito mesmo. Estamos aprendendo, vamos melhorando, se Deus quiser. Nada disso é muito cômodo e fácil. Isso aí. Mas é bom, é muito bom compartilhar, né? E o que mais que a gente tinha aqui? Outra coisa que eu acho que faz muita diferença pensar nesse processo do memorial, e é lindo também, porque Josué, Deus pede para ele, Josué, separa homens para fazer um memorial lá do outro lado. Mas Josué, por conta própria, faz um memorial ali no meio do rio, né? E no meio do rio estavam os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, e que aquela presença dos sacerdotes ali garantia que a água não viria sobre eles, né? O povo poderia passar tranquilo porque a presença de Deus garantia essa vitória. E eu acho lindo que Josué escolhe ali no meio do rio fazer um memorial, levantar também 12 pedras, para que aquele momento da presença, onde ele estava sendo tão tratado por Deus, onde ele estava confiando na promessa, onde ele estava passando, levando um povo, liderando num desafio que ele não conhecia, né? Num desconhecido da vida dele, mas ele percebe a presença. E como é importante a gente perceber a presença no meio dos nossos desafios, né? E eu quero isso, né? Entender que eu posso estar passando pelos momentos difíceis, pelos momentos de turbulência, de travessia, de coisas complicadas, mas a presença de Deus me acompanha. Ele não me abandona, Ele jamais me abandonará, como diz a palavra. E poder marcar a minha vida com essa presença, fazendo memoriais, e poder carregar isso pro resto da vida. Poxa, Ele foi comigo ali, então Ele é comigo aqui.
né, eu trago à memória essa presença. Essa pedra vai comigo por onde eu for. Amém. Gente, a Diana tá falando aqui, eu tô me vendo, né, assim, quem sabe aqui há pouco tempo, né, que eu fui diagnosticada com o câncer de tireoide, né, e pra mim foi uma experiência exatamente como essa travessia, assim, que a Diana tá falando, porque antes de eu entrar, né, o Espírito Santo já tinha falado no meu coração. Antes mesmo de eu saber o diagnóstico, eu já estava imaginando que era e no meu espírito eu já sabia que era mesmo um câncer, né? Mas no meu espírito, gente, eu experimentei uma graça, assim, sobrenatural, que eu acredito que é mais ou menos a sensação que eles tiveram de passar o rio a pé enxuto, sabe? Porque a presença de Deus, assim, me envolveu de tal maneira que realmente, assim, eu experimentei da bênção no meio da trajetória que poderia parecer muito mais difícil até do que era, né? Mas, assim, a graça, a presença de Deus, a certeza de que Ele estava comigo, né? Desde o início Ele falou, ó, não vai ser bom o seu diagnóstico, mas fica tranquilo, tá tudo bem. Né? Então, assim, eu ouvi de Deus, até depois os médicos também me tranquilizaram, né, que o câncer de tireoide, graças a Deus, não é um câncer tão complicado como outros, mas o Espírito já tinha aquietado meu coração, né, e essa é a sensação que eu tenho, assim, depois de ter passado por isso, de ter colhido muitas pedras ali do meio, muitas pedras, sabe? Pedras de alegria mesmo, sabe? De ver Deus fazendo de forma sobrenatural e tirando o medo, enfim, foram tantas coisas, né, que tem a ver com tudo isso. Por outro lado, do meu ponto de vista, né, ver tudo isso, passar isso tudo com a Déia, né, e ver o que aconteceu, eu falo isso na pregação, mas porque realmente foi muito forte, foi ver a igreja inteira participando desse momento junto com ela, né, suportando ela em amor, trazendo, né, a comida para ela. Foram, sei lá, 2-3 semanas em que ela tinha comida todo dia aqui. Nossa, as mulheres se revezando. Mas é tão lindo quando a gente pode, eu nem sei se eu gosto tanto dessa palavra, mas ressignificar, né, um momento, né, trazer, porque hoje fica na lembrança que eu tenho, é muito doido isso, a lembrança que eu tenho disso foi muito boa, gente, em todos os sentidos, tipo assim, porque nos dias difíceis, desde o dia da biópsia, que é bem ruim a biópsia em si, até o dia da cirurgia, gente, Deus estava ali comigo, do meu lado, então a lembrança que eu tenho é tão maravilhosa, é quase quando Deus faz as curas interiores, né, na gente, né, e Deus tem feito muitas em mim, que Ele cura a lembrança, né, daquela época ali, ele entra ali naquela memória e te tira do trauma, né, e pra mim eu nem precisei viver o trauma, Ele já estava ali comigo, então assim, foi muito legal tudo, né, e enfim, só Deus pode fazer isso, né, gente, é tirar a pedra realmente de... Tô lendo aqui o comentário da Ana. Ana, super lembro, né, que quando você teve o seu diagnóstico, né, e o Senhor estava falando muito comigo a respeito disso, né, que o justo não teme a má notícia. Amém. E por que a gente pode não temer a má notícia? Perfeito isso. Porque a gente tem um memorial, porque a gente sabe quem Deus é. Porque a cruz está vazia. Sei quem eu tenho crido. Para mim, o maior memorial é esse, é a cruz vazia. O Senhor já venceu ali. Ele não morreu, Ele ressuscitou e hoje vive, reina para sempre. E venceu todas as coisas. Né? Então a gente não precisa temer, porque Ele é o dono da nossa vida, Ele que sabe as coisas que a gente tem e é que tão passar. tremendo assim, porque realmente Ele venceu o mundo, né? Ele venceu o medo, Ele venceu as aflições, as angústias, né? A depressão, Ele venceu tudo. E Ele é soberano, sabe? Eu sei que Ele poderia também ter me curado, não, né? Eu creio totalmente também nisso, né? Que Deus pode também curar. Mas eu entendo que também é um Deus de processos, sabe? Que às vezes Ele vai te fazer passar andando pelo rio, porque Ele quer que seja assim, para você pegar as pedras pelo caminho, né? Mas Ele poderia fazer todo mundo andar pelas águas, né? Como foi com Pedro ali. Então, assim, o nosso Deus é realmente maravilhoso, né? Muito bom. Eu gosto muito de pensar em que a gente tem que colecionar. Eu estou fazendo uma série de pinturas, sei lá, de artes a respeito dessa travessia.
E todas elas eu fico pensando, meu Deus, isso aqui já virou um memorial para mim. Eu acho que toda vez que eu olhar para isso, eu vou lembrar dessa fase da minha vida. E algumas delas são literalmente, né, a palavra ali falando comigo e falando através daquilo que você faz. Então eu também, eu creio muito na arte também como esses memoriais, né? Músicas que marcam o tempo que a gente está vivendo, né? Tem um poder de marcar ainda mais profundamente na gente isso é muito bom. aquilo que é o tempo que a gente está vivendo. E pode ser pro mal e pro bom. Então, é interessante isso, porque a arte, você pensar, é algo que a gente processa, né? Tipo, é como você processou aquilo, né? Então, essa ideia de que nós somos, né, esse memorial, né, é muito interessante, né? O que será que a gente está expressando, né, daquilo que a gente vive, né? Está trazendo glória para Deus, está trazendo uma lembrança de quem Deus é para quem está à sua volta, ou você tem se deixado oprimir, né? E a sua expressão daquilo não está refletindo necessariamente o Senhor, né? Claro que a gente pode se entristecer, não é disso que eu tô falando, mas eu acho que a gente sempre tem que entender que seja o que for, aquela palavra, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E de tudo aquilo vai ter uma pedra ali que vai ser um testemunho. Amém. Então, não importa a situação que a gente passe, né? A gente, como é que Paulo fala, né? Entristecido, porém não desanimado, né? Então, assim, a gente passa pelas as contrições da vida, digamos assim, mas a gente, nele, a gente persevera, né? Então, é muito bom isso aí, muito bom. Eu simplesmente, assim, eu dependo de voltar para as verdades bíblicas para me sustentar diariamente. Então, a gente tem conversado também sobre isso, né? Às vezes a gente passa, sei lá, semana, não é de culto em culto, ou a gente tem que trazer coisas para os nossos dias que lembram a gente de quem a gente é. Que tribo que a gente faz parte, de que reino eu pertenço. Então, ao longo do meu dia, eu preciso ter coisas. Eu gosto do livro da presença, do Praticando a Presença, né? Que ele botava, Brother Lawrence, que ele botava num relógio de tanto em tanto, ou ele faz essa, de tanto em tanto tempo ele lembrava da presença. Isso é tão legal. É muito importante. Porque ao longo do nosso dia você vai estar na presença, né? Então, lembrando quem isso, Deus é, o poder de Deus, lembrando quem eu sou, essa identidade. E isso traz essa renovação da mente. Voltando ao que a gente estava falando lá, quando eu sou capaz de lembrar, eu sou capaz de mudar um comportamento que está sendo desviado, porque o tempo inteiro a gente está, né? Senhor, endireita as minhas veredas. O que é isso? Eu estou indo por um caminho que não era o caminho que o Senhor queria que eu tivesse. Então, esses memoriais, eu posso olhar para eles e falar, ai caramba. Eles interrompem um ciclo de pensamento, né? Gente, a Bíblia é o maior memorial de todos, é onde está ali tudo escrito, para a gente não ter desculpa, né? Isso é tão tremendo, assim, porque todo mundo hoje em dia tem acesso, né? Todos nós, dá para ouvir, dá para, né, ler, de tudo que é jeito a gente tem a Bíblia. Então, assim, que a gente não seja negligente, né, com essa coisa. Às vezes não dá para ler muito num dia, mas realmente às vezes é um versículo ali que vai ser o seu memorial do dia, né? Ler Mateus sempre fala isso, né, que ele escolhe às vezes um versículo e vai ruminando aquilo. Isso é um exercício maravilhoso, né, para nossa mente, para a gente sair de nós mesmos, né, e ir para uma outra perspectiva, né, ir para a luz da Bíblia, né. Então, eu acho que a renovação da mente, gente, a gente tem que entender que a gente depende desses memoriais, né? Que em nós mesmos a gente não é capaz de construir nada tão bom quanto a palavra, né? Então a gente precisa sempre da palavra para estar organizando, né? Alinhando a nossa mente, tudo que a gente é com aquilo que o Senhor planejou pra gente, né? Muito bom. Amém. E o tema da renovação da mente, a gente volta para isso, né? Como eu estava falando lá no começo, quando o vem, não, faz de uma forma, eu não quero fazer, e aí a Bíblia pode me corrigir meu caminho.
eu tenho que realmente abrir mão do que eu tô pensando, sabe? Bom, Eu sair da frente. Eu preciso esquecer a forma como eu pensei ontem e me abrir para aquela verdade. Porque como criança, eu gosto desse pensamento, como criança eu vou ler e eu vou entender, eu posso aprender algo novo com algo que eu já conhecia. E ser renovado. Gente, renovado. olha, isso é tão importante que você falou, porque a gente já conhece a Bíblia, né? E muitas vezes a gente entra nesse de que, já leu, até inconscientemente, né? Você já leu aquilo, meio que passa batido, assim, né? Mas eu tive aqui, quando eu cheguei do Brasil para cá, eu tive uma experiência muito interessante com o inglês, que depois o Espírito Santo falou muito comigo, né? Que eu deveria pensar também em relação à palavra. Eu vim do Brasil, já falava inglês, né? Daquele meu jeito, assim, mas eu achava que já falava. A gente quase se formou na cultura inglesa e tal. Então, muitas palavras, gente, eu aprendi a pronunciar do jeito que me ensinaram no Brasil. Obviamente, você chega aqui e você vê que, cara, muita coisa errada, que, né, não é isso, que não tem nada a ver. Então, algumas palavras, e eu tava ensinando pra criança, dando aula de música pra criança pequenininha, então, tipo, não podia ficar errando, eu tinha que aprender todas as letras. E eu lembro que eu ficava injuriada, porque tinham palavras que eu lia a palavra, né? Você pensa na palavra escrita, e a gente já aprendeu como que eu pronuncio aquela palavra escrita. E para mim era muito difícil sair disso. Até que eu tive que pensar assim, cara, eu vou fingir que eu não sei. Eu vou fingir que eu não sei que palavra é essa, que eu nunca ouvi na vida. Gente, foi o único jeito de eu me libertar daquele conceito errado que eu tinha daquela palavra. E eu tive que fingir que eu não sabia o que eu estava falando. Então eu só ouvia a pronúncia e eu comecei a imaginar que era uma outra palavra, uma coisa nova. E aquilo me ajudou tanto, porque eu me libertei, foi exatamente essa sensação. Eu me libertei de um preconceito que eu tinha para assumir que eu não sabia. E passa pelo quebrantamento, gente. Passa realmente por uma humildade de, cara, eu preciso largar essa maneira de pensar aqui que não tá me ajudando em nada. Né? Exatamente como você fez com o Hugo, né? Genial esse gente, exemplo. Muito bom. Interessante. E me libertou ao ponto de eu ouvir as músicas, eu já ouvia como se eu estivesse aprendendo as palavras ali, nunca tivesse ouvido antes. E aí, olha que interessante, eu comecei a reescrever do meu jeito para eu lembrar como é que era o fonema. Eu inventei uma escrita minha que eu sabia o que era. Então, aquilo mudou completamente. Então, assim, quando a gente vai para a palavra, gente, é muito importante a gente ter esse coração de que, cara, eu tô lendo pela primeira vez, né? De Senhor, me ensina aqui de novo. Porque a Bíblia, ela tem muitas camadas, né? E pode ser que você já chegou num ponto, mas você não aprendeu tudo que aquele texto tem para te dar. E se a gente vai ali e passa batido, a gente pode passar pelos memoriais e não dar atenção nenhuma. Ou você passa e presta atenção, né? Mas esse olhar contemplativo, ele é fundamental, né? Pra gente... Pro cristão, porque é nessa contemplação que a gente é transformado, é na contemplação da palavra, é na contemplação, né? Aquilo que a gente adora, aquilo que a gente contempla, nisso a gente se torna. Exatamente. Então a gente realmente tem que ter esse olhar. E os caminhos da nossa mente, eles sei lá, quase uma memória muscular, né? Existe isso e provavelmente existe uma memória neural, né? Então a gente tenta percorrer sempre os mesmos caminhos. A gente está sempre... E precisam de certas coisas, né? E os traumas, às vezes, eles fazem a gente ficar preso naquele caminho, naquele ciclo, num looping eterno. E existe em Deus um poder para nos libertar disso. Né? E esses memoriais, e existe não só, enfim, o memorial que é a própria palavra, mas o poder de Deus é poderoso para mudar esse caminho neural e fazer a gente pensar diferente. Amém. E quebrar esse ciclo de pensamentos e usar, seja qual for o recurso que for. Então, assim, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo.
existe mais, eu quero mais, existe mais, Sim. eu quero mais do Senhor. Muito bom. Eu quero mudar essa forma de ver. Se eu ainda não alcancei isso, e por isso os testemunhos são tão importantes, né? E eu me alimento muito de testemunhos, eu gosto muito de ouvir as pessoas falando sobre o poder de Deus, sobre como marcou a vida dela. Sim, amo ouvir como uma pessoa se muito converteu, bom. amo ouvir quais foram as experiências dela. Isso me alimenta tanto, isso faz tanto poxa, mas se aconteceu com o outro, pode acontecer comigo. Sim. Edifica muito, então. Ixi, De peraí. novo, toda vez aqui. Tá ligando. Ah, não. Ah, tá. Ai, voltamos. Isso é muito bom mesmo, essa coisa, né, da gente estar sempre ouvindo. E, gente, cada vez mais, sem brincadeira, eu valorizo mais pessoas, sabe? Pessoas transformadas mesmo, né? Isso que a gente estava falando. Porque é tão lindo você ver. Uma coisa é você conhecer Deus, né? A gente tem esse relacionamento com Deus, mas outra coisa é você ver Deus nas pessoas, sabe? Assim, no sentido de, caramba, ver o que Deus trabalhou. Gente, quando eu vejo pessoas que mudaram muito, tipo, né? Eu mudei muito, a Diana mudou muito. Estamos mudando muito. Mas tem pessoas assim, né, que você fala, meu Deus, caramba, que obra linda. É quase contemplar uma obra de arte, realmente. É isso que eu tô mesmo. falando, é uma obra de arte. Você fala, nossa, aquela pessoa foi refinando, foi, né? É muito lindo de ver. E esse olhar, né, que é isso que tem a ver que você tá falando, de contemplar, transforma a gente, né? Assim, transforma a gente mesmo. É um exercício do olhar, né? De você olhar para o outro, valorizando como Deus valoriza, né? Isso muda tudo, gente, muda tudo. Você entender que todo mundo tem processo, isso te dá tanta paciência quando você entende, caramba, a obra ainda está em andamento, né? Nem sempre você vai contemplar a obra de arte toda maravilhosa, às vezes está em andamento. Mas a gente tem que ter paciência como ele teve com a gente, né? Então... Não, mas o processo é tão lindo quanto a obra final. Na verdade, a gente tem que se maravilhar do processo, né? É que às vezes você está convivendo com alguém que está muito no processo ainda, está difícil. As pedras Mas foram a gente tiradas tem que ter do paciência. meio do caminho, do meio do rio, por causa disso. Né? É um processo. E é o Breno aí, Breno, bom te ver aqui. A Mônica, que lindo. Então, muito bom. Mais alguma coisa assim que a gente poderia Acho que a gente passou aí por várias coisas. Teria todos outros muitos caminhos, mas a gente pode deixar para a próxima parte. Parte 3, renovação da mente, esse assunto é inesgotável. Se vocês tiverem alguma coisa, por favor, tragam, se tiverem algum testemunho. A gente está tentando se programar para fazer realmente, né, esse papo, de repente, lá no YouTube. Queria a opinião de vocês também, se tiverem opinião a respeito disso, para dar pra gente. Pra gente fazer gravado, né? Pra gente colocar lá. Pra gente botar lá. Então, isso aí. Sugestões também, que vocês acharem, colaborem, ajudem, porque a gente crê que é benção.